A Europa tem muitos castelos misteriosos em locais inacessíveis, parte da rica história do continente. Essas fortalezas encantam com sua beleza única e histórias escondidas nas paredes de pedra. Hoje, nós o guiaremos pelo mundo encantador dos castelos espalhados por vários cantos da Europa. Desde fortalezas ocultas, que já serviram de defesa contra inimigos, passando por fortalezas posicionadas de forma única, até românticas residências reais. Embarque numa jornada por alguns dos castelos mais notáveis e extraordinários da Europa. O Castelo de Conwy é uma notável fortaleza medieval situada na cidade de Conwy, no norte do país de Gales. Construído no século II por ordem do rei Eduardo Fimper, este castelo foi projetado para fazer parte do Anel de Ferro dos Castelos Galeses, representando o domínio inglês sobre os galeses. O Castelo de Conwy é um dos castelos medievais mais bem preservados da Grã-Bretanha. Ele foi construído em pedra e consiste em 8 grandes torres e 2 barbacãs. Muralhas poderosas cercam um pátio interno. A localização do castelo em uma colina acima do rio Conwy garante que ele seja visível à distância e se destaque como uma característica dominante da paisagem. O Conwy Castle desempenhou um papel importante na história do país de Gales. Ele serviu não apenas como fortaleza, mas também como residência real. Além disso, foi utilizado como ponto estratégico em tempos de guerra e conflito. O Castelo de Leeds está situado no condado de Kent, Reino Unido. Ele é cercado por um lago e extensas áreas verdes. Sua história remonta ao século XVIII, quando foi construído no local de um antigo castelo de madeira. No século III, o rei inglês Edward Pierce, juntamente com sua esposa Eleonora, visitou a fortaleza e decidiu transformá-la em uma residência real. Atualmente, o Castelo de Leeds atrai milhares de visitantes todos os anos. Seu terreno inclui exposições, jardins e pátios. Em seu interior, uma rica variedade de móveis, obras de arte e decoração é exibida, dando aos visitantes a oportunidade de aprender sobre a história do castelo. O castelo também oferece vistas deslumbrantes. O Château Chenonceau é um castelo verdadeiramente encantador, situado no Val do Loire, uma região francesa famosa por seus castelos e palácios medievais e renascentistas. O Castelo Chenonceau é um dos castelos mais famosos da Europa, em grande parte devido à sua arquitetura magnífica e à sua bela localização. O edifício foi construído sobre o rio em arcos de pedra, criando uma composição arquitetônica única e impressionante. A história do castelo remonta ao século III, começando com a nobre família Marquis, que possuía a fortaleza e o moinho originais. O Castelo de Chanson é frequentemente chamado de Castelo das Senhoras, porque 6 mulheres que foram suas sucessivas proprietárias o expandiram gradualmente. A aparência atual do castelo é em grande parte do início do século XIX. O castelo é cercado por belos jardins e seus ricos interiores atraem turistas do mundo todo. O Castelo de Chambord é considerado uma das obras-primas mais significativas da arquitetura renascentista francesa. A construção do castelo começou no início do século XVI, sob a incumbência do rei Francisco Peno. O rei desejava construir um magnífico pavilhão de caça que mostrasse seu imenso poder e grande riqueza. O castelo de Chambord ostenta torres enormes, uma fachada ricamente decorada e vários detalhes intrincados. Uma das características mais marcantes do castelo é a escada em espiral dupla, situada na parte central do edifício. Atualmente, o castelo está aberto aos visitantes que podem admirar sua beleza deslumbrante e aprender sobre sua história rica e fascinante. Há vários salões e câmaras que mantiveram seu caráter renascentista. O Castelo de Schomberg é cercado por um vasto parque que está incluído em uma reserva natural. Esse parque se estende por mais de 5.000 hectares e abriga vários animais. O Castelo de Neuschwanstein é um dos castelos mais conhecidos do mundo e um monumento importante na Alemanha. Ele está localizado na Baviera, perto da cidade de Füssen. O Castelo de Neuschwanstein, muitas vezes visto como o castelo de conto de fadas por excelência, exemplifica o estilo arquitetônico romântico. O rei Ludwig II da Baviera encomendou esse castelo na segunda metade do século XIX.
Ludwig Thorth era um grande admirador de arte e literatura, e a ideia de construir o castelo surgiu de seu profundo fascínio pelas óperas do renomado compositor Richard Wagner. O castelo de Neuschwanstein apresenta torres imponentes, uma fachada primorosamente decorada e um amplo pátio. No interior é possível ver decorações ricas, pinturas nas paredes e detalhes elaborados. O castelo de Neuschwanstein ainda estava incompleto quando o rei Ludwigsgorn faleceu. No entanto, ele foi aberto ao público apenas algumas semanas após sua morte. Uma das vistas mais deslumbrantes do castelo pode ser vista da Ponte Maria. A vista do castelo, aninhado entre montanhas e lagos, é incrivelmente pitoresca e de tirar o fôlego. O Castelo de Roschenheim, também conhecido como Castelo de Praga, é um enorme complexo de castelos situado em uma colina. É um dos maiores castelos do mundo e um monumento importante na República Tcheca. O Castelo de Hradčany tem uma longa e rica história que remonta ao século IX, quando havia um castelo de madeira no local. Por muitos séculos, esse castelo serviu como sede dos governantes tchecos. Hoje, ele abriga a sede do presidente da República Tcheca. A estrutura do castelo é uma coleção fascinante de edifícios que são mantidos em vários estilos arquitetônicos. Uma das características mais marcantes da colina do castelo é a magnífica Catedral de São Vito. Esse esplêndido edifício gótico é caracterizado por suas torres impressionantemente altas e uma fachada intrincadamente ornamentada, além de um interior verdadeiramente monumental e belos e vibrantes vitrais. Outra atração fascinante do castelo de Hradčany é o antigo Palácio Real, que abrange o Salão Vladislav, a Capela de Todos os Santos e a Sala do Trono. O Castelo de Prešama é um castelo extraordinário, situado no vilarejo esloveno de Prešama, na região sudoeste do país. Ele é notável por sua localização de tirar o fôlego. No século II, esse castelo foi construído em uma enorme caverna. Seus vestígios podem ser observados nas profundezas da caverna e estão integrados aos diferentes cômodos do castelo. Mais tarde, no século XVI, ele foi expandido para sua forma atual. O extenso sistema de corredores da caverna, grande parte do qual está localizado abaixo do castelo, foi usado como esconderijo e abrigo para a população local durante o cerco. O Castelo de Prešama é um destino turístico muito popular, atraindo tanto os aficionados por história quanto aqueles que buscam vistas incomuns. Os visitantes podem descobrir a rica história do castelo e também desfrutar de vistas de tirar o fôlego das colinas e vales ao redor. O Castelo de Książ é conhecido como o terceiro maior castelo da Polônia. Está localizado na cidade de Wałbrzych, que fica na Baixa Silésia. Uma trilha histórica de castelos de Piast passa por essa área. Originalmente, o Castelo de Książ era uma fortaleza defensiva. Foi construído no final do século II pelo príncipe Bolko, o primeiro Sevier, que era membro da família Piast. No século XVI, a propriedade foi adquirida pela ilustre família Hochberg, que a manteve até 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo do Duque foi tomado pelos nazistas. Após a guerra, as tropas soviéticas assumiram o controle e, durante vários anos, o castelo inseguro foi roubado. Belos salões e interiores históricos foram destruídos e convertidos em bunkers, entre outras coisas. Sob o castelo, há extensos túneis subterrâneos que foram construídos por ordem de Adolf Hitler. Atualmente, esse castelo está aberto aos visitantes, que têm a maravilhosa oportunidade de explorar e descobrir sua história rica e fascinante. O castelo é cercado por belos jardins, parques amplos e colinas onduladas, o que o torna um local ideal para um passeio tranquilo. O Castelo de Malbork, também conhecido como Castelo Teutônico, é uma fortaleza defensiva grandiosa e monumental. Situado em Malbork, na parte norte da Polônia, é o maior castelo de tijolos do mundo e um dos locais históricos mais importantes da Polônia. Construído pela Ordem Teutônica em várias fases do século III até meados do século XV, o Castelo de Malbork serviu como sua sede central e principal fortaleza na Europa. O castelo é dividido em 3 partes: o Castelo Alto, o Castelo Médio e o Castelo Pequeno, também conhecido como Pré-Castelo. Eles são interligados por fortificações e uma parede defensiva.
O castelo possui cabines, uma capela do castelo, um refeitório e várias câmaras e galerias. Além disso, os pátios internos estão abertos ao público. O Castelo Tricai fica no Lago Galvei, na Lituânia, no vilarejo de Troši. A estrutura é essencialmente uma recriação da segunda metade do século XX. O Castelo de Tracai foi originalmente construído em uma ilha durante os séculos XIV e XV pelo grão-duque lituano Kęstutis e seu filho Vitaudas. Atualmente, ele está conectado ao continente por uma ponte de madeira. A escolha deste local foi influenciada por sua posição estratégica, além da proteção adicional proporcionada pela água ao redor. A arquitetura do castelo combina os estilos gótico e renascentista, e os tijolos vermelhos conferem uma aparência única. O Castelo Tricai agora é acessível ao público. Por hoje é só. Parabéns, inscreva-se e até breve.